Fala, juventude, seja muito bem-vindo à nossa aula aqui, ao nosso momento de debates, né? E eu trago aqui uma conversa, na verdade. Eu sou Erlan Tenório e vamos para a prova. Aqui não tem brincadeira não, meu amigo, nós vamos já para a prova. E aqui a gente vai discutir as questões que são referentes. Então, antes da gente responder as questões, nós temos aqui o texto. O texto chama-se Selfies e diz assim: muita gente se irrita, e tem razão, com o uso indiscriminado dos celulares. Fossem só para falar, já seria ruim, mas servem também para tirar fotografias. E com isso, somos invadidos no Facebook com imagens de gato subindo na cortina, focinho de cachorro farejando a câmera, pratos de torresmo, brownie e feijoada. Se depender do que vejo com os meus filhos, 10 e 12 anos, o tempo dos selfies está de todo modo chegando ao fim. Eles já começam a achar ridícula a mania de tirar retratos de si mesmo em qualquer ocasião. Torna-se até um motivo de preconceito para com os colegas. Fulaninha tira fotos na frente do espelho. Hábito que pode ser compreensível. Contudo, imagino alguém dedicado a melhorar sua forma física, registrando seus progressos semanais, ou apenas entregue, no início da adolescência, à descoberta de si mesmo. A bobeira se revela em outras situações. É o caso de quem tira um selfie tendo ao fundo a Torre Eiffel, ou, pior, ao lado de, sei lá, Tony Ramos ou Cauã Raymond. Seria apenas o registro de algo importante que nos acontece, e tudo bem. O problema fica mais complicado se pensarmos no caso das fotos de comida. Em primeiro lugar, vejo em tudo isso uma espécie de degradação da experiência. Ou seja, é como se aquilo que vivemos de fato, uma estada em Paris, o jantar no restaurante, não pudesse ser vivido e sentido como aquilo que é. Se me entrego a tirar fotos de mim mesmo na viagem, em vez de simplesmente viajar, posso estar fugindo das minhas próprias sensações. Pode ser narcisismo, é claro, mas o narcisismo não precisa viajar para lugar nenhum. A complicação não surge do sujeito, surge do objeto. O que me incomoda é a Torre Eiffel. O que fazer com ela? O que fazer de minha relação com a Torre Eiffel? Poderia unir-me à paisagem, sentir como respiro diante daquela triunfal elevação de ferro e nuvem. Deixar que meu olhar atravesse o seu duro rendilhado que floresce ao sol, fazer-me diminuir entre as 4 vigas curvas daquela catedral sem clero e sem paredes. Perco tempo no centro imóvel desse mecanismo, que é como o ponteiro único de um relógio que tem seu mostrador na circunferência do horizonte. Grupos de turistas se fazem e desfazem, há ruídos e crianças. Pego, entretanto, o meu celular. Tiro uma foto de mim mesmo na Torre Eiffel. O mundo se fechou no visor do aparelho. Não por acaso eu brinco, fazendo uma careta idiota, dou de costas para o monumento, mas estou na verdade dando as costas para a vida. Talvez as coisas não sejam tão desesperadoras. Imagine-se que daqui a 100 anos, depois de uma guerra atômica e de uma catástrofe climática que destruiu o mundo civilizado, um pesquisador recupere os selfies e as fotos de batata frita. Como as pessoas eram felizes naquela época? A alternativa seria dizer como eram tontas. Dependerá, por certo, dos humores do pesquisador. Esse texto é de Marcelo Coelho, está lá disponível no Folha UOL. Joia? E aí, a partir disso é que a gente já tem as nossas questões e aí vamos respondê-las. Questão número 1 já diz: na leitura do texto percebe-se uma crítica ao OA. Antes de ir para as alternativas, já gostaria de chamar a atenção de vocês aqui para algum fato importante. Na leitura do texto. Então veja, quando diz na leitura do texto, ou a partir do texto, nós estamos falando do sentido global do texto, e não a sua opinião sobre o texto ou a visão de uma outra pessoa. Conforme o texto, o desenrolar do texto ali, o que é que a gente pode perceber, o que é que a gente pode entender como um todo e não uma frase isolada. Então, tendo isso em mente, na leitura do texto percebe-se uma crítica. A quê? Vamos ver as alternativas.
Letra A. Inconsequência dos jovens quanto ao uso do celular. B. Preconceito contra quem tira fotos de si mesmo. C. Comunicação nas redes sociais pelo celular. D. Banalização do uso da câmera do aparelho celular. E E. Imaturidade dos usuários da comunicação por celular. Importante perceber o seguinte: esse tipo de resposta ele é um complemento da pergunta. Então, na leitura do texto percebe-se uma crítica ao ou à inconsequência dos jovens quanto ao uso do celular? Não. Por quê? Não fala de nenhum ato inconsequente dos jovens ou dos adolescentes enquanto usam o celular. Percebe-se uma crítica ao preconceito contra quem tira fotos de si mesmo? Não, não é uma crítica ao preconceito. É uma crítica à comunicação das redes sociais? Também não. Não é uma crítica à comunicação. Seria uma crítica à banalização? Sim. Aqui, desculpa, eu vejo que seria a banalização do uso da câmera do aparelho celular, sim. E não seria uma crítica em relação à imaturidade, que em nenhum momento falou lá de maturidade de jovem nenhum. Então aí, questão 1, eu marco letra D. Joia? Beleza. Vamos lá para 2. Questão 2, diz assim: um dos processos utilizados para evitar a repetição de palavras é o emprego de outras que tenham o mesmo significado. Assinale a opção em que os termos se correspondem no texto. É importante perceber aqui, juventude, que quando esse processo para evitar repetição ele é muito comum, inclusive na nossa vida. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre alguém, a gente diz: Maria foi lá em casa, ela me falou isso e aquilo outro. Então, quando a gente usa já os pronomes ela, aquilo, tarará, tarará, já são palavras utilizadas para evitar repetição, para não falar a mesma coisa sempre. E aí, no texto, ele fala muitas outras expressões para evitar repetição de um outro termo que já foi falado. E aí a gente tem que analisar, dentre as opções, os termos que eles são correspondentes lá dentro do texto, tá bom? Então vamos lá. Letra A. Adolescência, bobeira, foto de mim mesmo. Em nenhum momento bobeira lá e adolescência são equivalentes. E foto de mim mesmo também não. Letra B. Meus filhos, si mesmos e adolescência. Meus filhos e si mesmos, eles estão sim dentro de uma mesma oração, não é isso? Dentro da mesma frase. Vamos ver aqui, ó. Voltando ao texto, ele disse: dependendo do que vejo com os meus filhos, 10 e 12 um tempo de selfies, está de modo. Não é aqui. Ele fala aqui, ó, da adolescência descoberta a si mesmo, aqui nesse outro parágrafo, mas não se correspondem. Letra C. Celulares, fotografias e Facebook não são equivalentes. Letra D. Progressos semanais, forma física e descoberta de si mesmo também não estão lá como equivalentes. Mas a letra E, sim. Torre Eiffel, triunfal, elevação de ferro e catedral sem clero e paredes. Vamos voltar ao texto aqui para a gente perceber aqui no parágrafo, na segunda página, no segundo parágrafo. Poderia unir-me à paisagem, sentir-me com o respiro diante daquela triunfal elevação de ferro e nuvem, e deixar que meu olhar atravessasse um duro rendilhado que florescesse ao sol, ao fazer-me diminuir entre as 4 vigas curvas daquela catedral sem clero e sem paredes. Tudo isso aqui ele está se referindo a quem? A Torre Eiffel. No parágrafo anterior ele fez: o que me incomoda é a Torre Eiffel. O que fazer com ela? O que fazer de minha relação com a torre? E aí, a partir disso, ele vai dizer, ele descreve ali o que poderia fazer diante da Torre Eiffel. E aí, a resposta correta da segunda questão, eu marcaria aqui letra E, e tudo isso eu estou anotando aqui, tá, juventude? Para posteriormente vocês verificarem junto com o gabarito. Questão número 3. A opção que pode substituir a conjunção destacada em
Pego, entretanto, meu celular, tiro uma foto de mim mesmo na Torre Eiffel, sem alteração de sentido é. Então vejam só, antes da gente ir para as alternativas, é importante a gente lembrar o seguinte. Nós vamos agora observar as conjunções, né? Tem uma linha em destaque que é entretanto. E aí a gente precisa primeiro lembrar que entretanto é uma conjunção que dá a ideia de quê? Entretanto, ela vem das conjunções adversativas, assim como mas, porém, contudo, todavia, e entre outras, né? E aí a gente precisa lembrar, as adversativas elas trazem uma ideia de adversidade, ou seja, uma ideia contrária ao que foi dito anteriormente. Então, é importante pensar nisso, né? Então, entretanto, é uma conjunção adversativa. Beleza, então eu vou procurar dentre as alternativas uma conjunção também adversativa, desculpa, não alternativa não. Alternativa não, adversativa. E aí diz assim, sentido sem alteração de sentido é. Por conseguinte, não, porque conseguinte ela é consecutiva, ou seja, de consequência. Letra B, no entanto, sim, no entanto, ela é adversativa. E eu já marco aqui o terceiro, letra B, já de cara. Letra C, por isso ele é explicativo. Logo e portanto, eles são conclusivas, né? São conjunções conclusivas. Então, a gente já vê aí letra B, mais uma conjunção adversativa, e aqui está correta por aqui. Vamos ver aqui questão 4. Há substantivos que mudam de sentido quando mudam de número, em dando as costas para a vida. Costas significa dorso, no singular significa litoral. Assinala a opção que o substantivo destacado também assume outro sentido se empregado no singular. Então aqui, além, jovens, de um conhecimento gramatical, a gente vai ter que ter um conhecimento também de vida, né? Ou seja, você vai precisar conhecer as palavras que aqui estão, né? Então lá vamos. Letra A. No filme, eles representam os vilões. Os vilões tem um sentido, e vilão tem o mesmo sentido de vilões? Tem, né? É o cara ali que são as pessoas que são antagonistas ali no filme. Letra B. Todo adolescente acredita em heróis. Quando passa para o singular, herói e heróis têm o mesmo significado, o mesmo sentido. Letra C. Naquele período, os cristãos eram perseguidos. Os cristãos eram perseguidos. E agora, o cristão é perseguido. Não tem mudança de significado, aí o sentido é o mesmo. Letra D. Essas raízes fazem bem à saúde. Essa raiz faz bem à saúde. É o mesmo sentido. Letra E. Este ano ainda não tirei férias. E aí nós temos uma curiosidade bem interessante. A palavra férias, no plural, ela significa ali um período de tempo em que você vai descansar do seu trabalho. O interessante é que féria, no singular, ele é o mesmo que diária. Por exemplo, a féria de um pedreiro custa R$100. Então, a diária de um pedreiro custa R$100. E aí, féria, no singular, ele tem o mesmo sentido de diária. E férias, no plural, é o conjunto de dias, ou seja, um período em que você descansa do seu trabalho. Olha só que interessante, né? E aí é importante lembrar